Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força. E comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Tem coisa que só quem vive na estrada entende. Não é o cansaço, não é a solidão, embora ela venha junto, sempre. É uma espécie de entorpecimento que vai chegando devagar, como a poeira que cobre o painel sem você perceber. Um dia você olha e está tudo embaçado, e você nem sabe exatamente quando foi que isso aconteceu. Meu nome é Juliano. 43 anos, cabelo mais grisalho do que eu gostaria de admitir, mãos grossas de tanto segurar volante e uma lista de rodovias percorridas que, se eu fosse listar por nome, ia ocupar mais tempo do que eu tenho. Sou caminhoneiro desde os 22. Aprendi o ofício com meu pai, que também era caminhoneiro, que também aprendeu com o avô dele, que tocava boiada antes de existir asfalto nessa parte do Brasil. A estrada é herança de família. Só que de família mesmo, da outra, eu não tenho muito o que falar. Me casei uma vez. Durou 4 anos. Ela dizia que eu amava mais o caminhão do que ela, e eu não tinha argumento bom o suficiente para contrariar. Saí de casa uma manhã com uma carga para Belém, e quando voltei, 2 semanas depois, ela tinha ido embora. Deixou a chave em cima da mesa da cozinha e uma nota que eu ainda não aprendi a jogar fora, embora nunca mais tenha conseguido ler até o fim. Isso foi há 11 anos. Desde então, minha casa é o caminhão. Minha companhia é o rádio, e quando o rádio cansa, o silêncio. Naquele dia, uma terça-feira de setembro, calor de rachar no interior de Minas Gerais, eu estava fazendo uma entrega de material de construção para um distribuidor perto de Patos de Minas. Rota que eu conhecia de cor. Saí de Uberlândia antes do sol nascer, com a cabeça vazia e aquele piloto automático que a gente desenvolve depois de anos na profissão. O tipo de viagem em que você dirige, mas a mente vai em outro lugar. Não pensa em nada em particular. Deixa o asfalto passar embaixo das rodas e espera o dia terminar. Mas tinha um detalhe que tornava aquele dia diferente dos outros. Eu tinha comprado meses atrás um terreno barato numa região rural entre Lagoa Formosa e Presidente Olegário. Uma daquelas compras impulsivas que a gente faz quando está cansado de não ter nada fixo no mundo. Queria algo com meu nome no papel cartório. Um chão que fosse meu. Mas o terreno estava parado e um homem da imobiliária tinha me ligado na semana anterior dizendo que apareceu um comprador interessado e que eu precisava dar uma vistoria na propriedade antes de assinar qualquer coisa, porque tinha uma construção velha nos fundos que precisava ser avaliada. Decidi aproveitar a viagem para dar essa passada. Um desvio de uns 30 quilômetros pela estrada de terra. Nada demais, pensei. A estrada de terra começou logo depois de uma placa enferrujada que indicava o nome de um vilarejo que eu nunca tinha ouvido falar. O sol estava quase no meio do céu e o calor subia do chão em ondas que distorciam o horizonte. A poeira entrava pelas frestas do caminhão mesmo com os vidros fechados. Cheiro de cerrado seco, daquele capim alto e queimado que toma conta da paisagem em setembro, quando a chuva ainda demora. De vez em quando, um gavião pousado num galho pelado, uma vaca magra do lado de uma porteira. O silêncio pesado do interior, que não é ausência de som, é presença de uma quietude que a cidade não conhece. Depois de uns 20 minutos pela estrada de terra, avistei a propriedade. Era menor do que eu lembrava. Uma cerca de arame farpado caída em vários pontos, o mato tomando conta de tudo. E nos fundos, parcialmente escondida por um pé de manga grande e por um bueiro de bambus, a casa velha. Parei o caminhão à beira da estrada, desci e abri a porteira empurrando com o ombro. Entrei devagar, andando pelo capim, preocupado com cobra. Preocupação legítima naquele tipo de lugar, naquela época do ano. A terra estava rachada de seca. As cigarras faziam aquele barulho contínuo que parece que vai crescendo quanto mais quieto você fica. A casa era de alvenaria, mas velha. Janelas sem vidro, telhado com algumas telhas faltando. A parede caiada de branco num branco que já tinha virado um bege sujo.
A varanda tinha um banco de madeira tombado no chão, uma vassoura encostada na parede, com o cabo quebrado, e a porta da frente. Estava entreaberta. Eu parei. Aquilo me incomodou de um jeito que eu não soube explicar na hora. Não era susto exatamente, era uma atenção diferente, o tipo de alerta que o corpo liga antes de a cabeça entender por quê. Olhei em volta. Nenhum carro, nenhuma moto, nenhum sinal de que alguém tinha chegado de fora. Mas porta aberta em casa abandonada não é coisa natural. Ou o vento tinha empurrado, ou alguém tinha entrado. Chamei. Tem alguém? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ecoou um pouco dentro da casa e sumiu. Ninguém respondeu. Empurrei a porta com a ponta do pé devagar. Ela rangeu. A luz entrava pelas janelas sem vidro, em faixas oblíquas cheias de poeira suspensa no ar. Cheiro de mofo, de madeira úmida, de abandono. O chão era de cimento batido, com algumas folhas secas que o vento tinha jogado para dentro. Uma aranha grande correu pelo rodapé quando a luz entrou. Eu estava prestes a concluir que era vento mesmo, que eu estava ficando velho e paranoico quando ouvi um som baixo, quase imperceptível, uma respiração. Não era minha. Virei devagar para o lado esquerdo, onde devia ser a sala, separada da entrada por uma parede com um vão sem porta, e foi quando vi. No canto mais escuro da sala, encostada na parede, sentada no chão com os joelhos dobrados e as mãos sobre a barriga, havia uma menina. Jovem, muito jovem, 18, talvez 19 anos. Magra demais, uma magreza que não combinava com a barriga grande que ela segurava com os dois braços, como se fosse a única coisa real no mundo. O rosto estava pálido com uma palidez que assusta, daquelas que a gente associa com febre alta ou com falta de sangue. Os olhos fundos, com olheiras escuras e fundas. O cabelo preso num elástico frouxo, bagunçado, com fios grudados na testa suada. Quando ela me viu, tentou se levantar. As pernas falharam. Ela deslizou de volta para o chão, abraçando a barriga com força, respirando com aquele esforço visível de quem está controlando a dor. Eu não pensei, joguei os joelhos no chão na minha frente dela, antes mesmo de decidir fazer isso. Calma, eu disse, e minha voz saiu diferente, mais baixa, mais devagar. Eu não vou embora. Pode ficar quieta. O que aconteceu? Ela me olhou. Naquele olhar tinha medo, tinha exaustão, tinha uma desconfiança velha demais para uma menina daquela idade. O tipo de desconfiança que não nasce do nada, que precisa ser ensinada pela vida às custas de muita decepção. Mas tinha também, e isso foi o que me segurou ali, ajoelhado no chão de cimento daquela casa esquecida, uma esperança pequeníssima, quase apagada, como brasa no fundo de uma fogueira que o vento ainda não levou. Por favor, ela disse. A voz saiu rouca, seca, o tipo de voz de quem não bebe água há tempo demais. Só isso, só essas duas palavras. E naquele momento, com o calor de setembro lá fora, e as cigarras cantando sem parar e a poeira boiando no ar parado daquela sala, eu entendi que a minha vida tinha partido em dois, antes daquela porta aberta, e depois. Corri até o caminhão. Não por medo, não para fugir. Corri porque havia urgência naquilo tudo, e a urgência eu reconheci no rosto dela antes mesmo de ela dizer uma palavra. Abri o compartimento atrás do banco do motorista. Aquele espaço onde todo caminhoneiro guarda as coisas que a vida ensina a não andar sem. Uma garrafa de água de 2 litros ainda fechada, um pacote de biscoito Cream Cracker, uma barra de cereais que estava ali fazia dias, e o cobertor de lã dobrado que eu carregava desde o inverno sem ter me dado ao trabalho de tirar. Peguei tudo isso com os braços cheios e voltei correndo, pisando torto no capim alto, sem me importar mais com cobra nenhuma. Ela não tinha se movido, continuava no mesmo canto, as costas na parede, as mãos na barriga. Me ajoelhei de novo, abri a garrafa e segurei na frente dela. Bebe devagar, eu disse. Devagar mesmo, tá? Ela pegou a garrafa com as 2 mãos e as mãos tremiam. Bebeu. Fechou os olhos enquanto bebia e aquele gesto simples, aquele alívio visível
que passou pelo rosto dela enquanto a água descia foi uma das coisas mais dolorosas que eu já vi na vida, porque não deveria ser assim. Água não deveria ser motivo de alívio desse tamanho, não para uma menina de 18 anos. Quando ela abaixou a garrafa, as lágrimas tinham voltado, mas ela não chorava com som. Chorava quieta, escorregando devagar pelo rosto, como quem já não tem mais energia nem para isso. Come um pouco, eu disse, abrindo o pacote de biscoito. Ela comeu, devagar no começo, depois com uma pressa contida, controlada, como se envergonhasse de estar com fome. Pode comer tudo, eu disse. Enquanto ela comia, eu peguei o cobertor e coloquei nos ombros dela. Ela olhou para mim com uma expressão que eu não sei descrever direito. Não era gratidão ainda, era espanto. O espanto de quem não estava esperando mais nada de ninguém e de repente alguém faz um gesto simples que pesa mais do que devia. Quantos dias você está aqui? Eu perguntei. Ela pensou, como se tivesse perdido a conta. 2, ela disse. Acho que 2. 2 dias. Sem água, sem comida, grávida, sozinha, num calor que eu não desejaria nem ao meu maior inimigo. Como você entrou nessa casa? A janela do lado estava aberta. Ela apontou com o queixo. Eu empurrei e entrei. Achei que ia conseguir esperar. Esperar o quê? Ela demorou para responder. Não sei, ela disse por fim, com uma honestidade que dói. Alguma coisa. Fiz ela comer mais um pouco antes de continuar perguntando. Não queria pressionar, mas precisava entender o suficiente para saber o que fazer nos próximos minutos. O bebê era grande. A barriga dela era o tipo de barriga que não deixa dúvida. Estava perto. Não sei estimar tempo de gestação com precisão, mas sei reconhecer urgência. E urgência era o que eu estava vendo. Como você se chama? Ana. Ana. Tô te chamando de Juliano. Quanto tempo de gravidez? Ela contou nos dedos de um jeito que me partiu o coração. 8 meses e... acho que uns 20 dias. Tá sentindo dor? Umas pontadas. Mas tá assim faz dias. Tá ficando mais forte? Ela hesitou. Aquela hesitação já era a resposta. Às vezes, ela admitiu. Respirei fundo. Ana, eu preciso te levar para o hospital. A cidade mais perto daqui é Lagoa Formosa. Uns 40 quilômetros. Você consegue andar até o caminhão? Ela olhou para a porta como se aquela distância fosse enorme. Tentou se mover, colocou a mão no chão para se levantar e eu vi na expressão dela que não ia conseguir sozinha. Sem perguntar, deslizei o braço por baixo dos ombros dela e o outro sob os joelhos e me levantei com ela no colo. Ela ficou rígida de susto. Tá bom, eu disse. Você não pesa nada. Fica quieta. Carreguei ela até o caminhão. Não era mentira. Ela pesava menos do que deveria. Muito menos. Abri a porta do passageiro com o cotovelo. Ajudei ela a subir. Coloquei o cinto com cuidado por cima da barriga. Ela ficou com as mãos no colo, os dedos entrelaçados, olhando para frente com aquela expressão de quem está contando os segundos para que alguma coisa doa menos. Dei a volta, subi, liguei o motor. Me conta o que aconteceu, eu disse, enquanto manobrava o caminhão de volta para a estrada de terra. Não precisa ser tudo, só o suficiente para eu entender. Ela ficou quieta por um tempo. Lá fora, o capim alto passava dos 2 lados e a poeira subia atrás do caminhão numa nuvem alaranjada no calor da tarde. Meu nome completo é Ana Paula. Ela começou, com a voz ainda rouca, mas mais firme do que antes. Tenho 18 anos. Era de Patos de Minas, mas fui morar em Belo Horizonte quando tinha 16, com o Fábio. Ela disse o nome dele como se estivesse cuspindo. Ele era mais velho, tinha 31. Minha mãe não aprovou, mas eu não ouvi. Pausa. Quando descobri que estava grávida, ele ficou bravo. Disse que eu tinha feito de propósito. Disse que não era dele. Eu não disse nada. Deixei ela falar. Fui embora do apartamento. Tentei voltar para minha mãe, mas ela não quis. Disse que eu tinha feito minha escolha. Fiquei um tempo na casa de uma colega, mas foi ficando difícil. Até que ela precisou que eu fosse embora também. Ela contava sem drama, sem choro agora.
com uma calma que era pior do que o choro, o tipo de calma de quem já processou a dor até ela virar só fato. Peguei um ônibus sem saber bem para onde ir. Desci no entroncamento lá para trás porque acabou o dinheiro. Andei até essa estrada de terra achando que ia ter uma casa com gente. Mas quando achei essa casa e vi que estava abandonada, já não estava conseguindo mais andar direito. Eu olhei para ela de relance. Ela estava olhando pelo vidro, o queixo levemente levantado, aquela dignidade quieta de quem não quer ser visto como vítima, mesmo estando no fundo. Quanto tempo você andou a pé? Umas 3 horas, acho. 3 horas. Grávida de 8 meses. No sol de setembro no interior de Minas. Apertei o volante. Não disse nada por um tempo. A estrada de terra acabou e o asfalto voltou. E o caminhão pegou velocidade com aquela suavidade que o motor velho, mas bem cuidado, tinha. Essa dor que você está sentindo, eu disse com cuidado, está vindo em intervalos, como de tempos em tempos, regular. Ela me olhou. Por que você está perguntando isso? Porque se tiver, pode ser que o bebê esteja querendo nascer logo. O silêncio que veio depois disso foi pesado. Ela colocou as mãos na barriga e ficou quieta, como se estivesse ouvindo alguma coisa que só ela conseguia ouvir. Eu não tô pronta, ela disse baixinho. Não era para mim que ela estava falando. Você vai estar, eu respondi de qualquer jeito. Peguei o celular e discai para o hospital de Lagoa Formosa. Atendeu uma mulher com voz cansada de plantão longo. Expliquei a situação em poucas palavras. Jovem, 18 anos, 8 meses e pouco de gestação, 2 dias sem comer e beber, possíveis contrações. A mulher ficou mais desperta na hora. Disse para eu levar ela imediatamente. Perguntou quanto tempo eu estava. Disse que iam preparar. Quando desliguei, Ana estava me olhando. Você não precisava fazer isso, ela disse. Olhei para ela um segundo e voltei os olhos para a estrada. Precisava sim, eu disse. E nisso, o sol começou a baixar no horizonte, pintando o cerrado de um laranja que parecia que alguém tinha incendiado o céu. O caminhão cortava o asfalto quente e dentro daquela cabine, cheirando a diesel e cobertor velho, aquela menina que não me conhecia dormiu com a cabeça encostada no vidro, os braços em volta da barriga, os lábios levemente entreabertos. Eu dirigi em silêncio e pela primeira vez em muito tempo o silêncio não pesou. Faltavam uns 22 quilômetros para Lagoa Formosa quando o céu mudou. Não foi gradual. Foi a forma que o tempo tem no Cerrado de Setembro. Uma brutalidade bonita e assustadora que não pede licença. Em 10 minutos, o horizonte à frente virou uma parede escura, daquelas nuvens baixas e pesadas que parecem que estão penduradas por um fio. O vento começou a balançar o mato nas bordas da estrada. Uma poeira fina levantou do acostamento e cruzou o asfalto em espiral. Eu conheço esse sinal. Qualquer caminhoneiro do centro-oeste conhece. Chuva grossa vindo rápido. Ana acordou com o barulho do primeiro trovão. Levantou a cabeça do vidro, olhou em volta desorientada por um segundo e então pareceu lembrar de tudo de uma vez. Aquela expressão de quem acorda e por um instante misericordioso esquece. E depois a memória cai de volta com peso. A gente chegou? Ela perguntou. Ainda não. Mais 20 quilômetros. Ela olhou para o céu e não disse nada. Eu aumentei a velocidade dentro do que era seguro. O caminhão estava carregado, o centro de gravidade estava alto e chuva forte em asfalto quente de setembro cria uma película de lama fina nos primeiros minutos que é mais traiçoeira do que gelo. Aprendi isso do jeito difícil, anos atrás, numa curva perto de Jataí. Não ia repetir o erro. Os primeiros pingos grandes bateram no para-brisa como dedos batendo numa mesa. Depois veio tudo de uma vez. Uma chuva densa, fechada, do tipo que o limpador de para-brisa no máximo consegue empurrar para lado e que apaga o mundo a 50 metros de distância. A estrada sumiu na água. As bordas sumiram. Os acostamentos sumiram. Ficou só eu, o asfalto que eu adivinhava mais do que via e os faróis tentando furar aquela cortina cinza. Reduzi. Liguei os pisca-alertas. Tá tudo bem, eu disse, mais para ela do que porque era verdade.
Ana estava com as mãos na barriga, os nós dos dedos brancos de apertar, respirando curto. Juliano, o jeito que ela falou meu nome me acendeu um alarme. Fala, tá doendo. Onde? Aqui. Ela pressionou a parte baixa da barriga com as pontas dos dedos. E nas costas, forte. Faz quanto tempo que tá assim? Desde que eu acordei, mas agora tá diferente. Diferente como? Mas... Ela fechou os olhos e respirou fundo pelo nariz, soltou devagar pela boca, o tipo de respiração que não é natural, é aprendida, é uma pessoa tentando nadar contra a correnteza de dentro do próprio corpo. Mais seguido, eu olhei para o velocímetro. 60 quilômetros por hora era o máximo que eu arriscava com aquela chuva. 20 quilômetros a 60 quilômetros por hora. 20 minutos, se a estrada aguentasse. Se não tivesse alagamento, se não tivesse um caminhão parado na frente sem sinalização, que é o tipo de coisa que acontece nessas estradas sem aviso. Peguei o celular e passei para Ana. Liga para o hospital de novo, o número está no histórico, fala que a gente está chegando e que ela pode estar em trabalho de parto. Ela pegou o celular com uma mão enquanto segurava a barriga com a outra. Discou. Falou com alguém, a voz controlada de um jeito que me impressionou, mais firme do que eu esperava. Deu as informações, ouviu, disse que sim e desligou. Disseram para ir direto para a entrada de emergência, que vão ter alguém esperando. Ótimo. Juliano, tô aqui. E se não dá tempo? Eu respirei. Vai dar tempo, Ana. Mas e se não der? Eu olhei para ela rápido. Ela não estava em pânico. Estava fazendo uma pergunta real, com os olhos abertos e fixos em mim, esperando uma resposta real. Aí a gente resolve aqui, eu disse. Não é o que eu quero, não é o que você quer, mas se precisar a gente resolve. Entendeu? Ela ficou me olhando por um segundo. Depois assentiu e voltou os olhos para frente. A chuva não aliviou. Passei por uma curva longa e fechada e do outro lado encontrei exatamente o que eu temia. Um carro, um Gol velho parado no meio da faixa da direita com o capô aberto, sem sinalização nenhuma, ninguém dentro. Friei com cuidado. Senti as rodas deslizarem levemente no asfalto encharcado antes de pegarem atrito de novo. E passei desviando pela faixa da esquerda com uma margem que não me deixou confortável. Nossa! Ana soltou baixo. Fica tranquila. Mas meu coração estava acelerado. Não de susto, de responsabilidade. Tem uma diferença. Susto passa em segundos. Responsabilidade fica pesando no peito, acumulando a cada quilômetro. 10 minutos depois, a chuva começou a fraquejar. Não parou, mas perdeu força. O mundo foi voltando gradualmente, primeiro as bordas da pista, depois os postes, depois as primeiras casas espalhadas que indicavam a periferia de uma cidade. Um posto de gasolina com a luz laranja acesa no molhado. Uma farmácia fechada. Um cachorro parado embaixo de uma marquise olhando a chuva. Lagoa Formosa. Eu suspirei, sem perceber. Chegamos, eu disse. Ana não respondeu. Estava com os olhos fechados, respirando naquele ritmo controlado de novo, as mãos abertas na barriga. Quando o caminhão virou na entrada do hospital, um prédio pequeno, mas de luz forte e branca, que era o melhor espetáculo que eu tinha visto em muito tempo. Ela abriu os olhos. 2 funcionários já estavam na porta com uma cadeira de rodas, assim como prometeram. Parei o caminhão, desci rápido, abri a porta do passageiro. Ajudei Ana a descer. Ela colocou o peso num pé, depois no outro, e quando ficou de pé na calçada molhada, gemeu baixinho com uma contração que durou uns 15 segundos e depois passou. Os funcionários vieram até ela. Uma delas, uma mulher de meia idade com jaleco branco e o jeito calmo de quem já viu muita coisa, olhou para Ana com uma avaliação rápida e profissional. Como você se chama, minha filha? Ana. Eu sou a enfermeira Conceição. Vem comigo, Ana, tá bem? A gente vai te cuidar. Ana sentou na cadeira de rodas. Antes de a enfermeira a empurrar para dentro, ela se virou e me olhou. E naquele olhar havia algo que eu não sei colocar em palavras direito. Não era só gratidão, era reconhecimento. O reconhecimento de que aquele homem barbudo e estranho, que ela não conhecia, tinha parado quando não precisava parar.
Tinha ficado quando podia ter ido embora. Tinha dirigido 20 quilômetros debaixo de uma tempestade, com ela ao lado, sem uma vez demonstrar arrependimento. Obrigada, ela disse. A enfermeira Conceição olhou para mim por cima do ombro da cadeira de rodas enquanto a empurrava para dentro. O senhor é o marido? Não, eu disse. Sou... Encontrei ela numa casa abandonada. Ela não tem ninguém aqui. A enfermeira me analisou por um segundo. Então o senhor entra junto, ela disse. Não foi sugestão, foi instrução. Uma pessoa conhecida ajuda mais do que o senhor imagina nessa hora. Entrei. O hospital tinha esse cheiro específico que todos os hospitais têm. Aquele cheiro de antisséptico e ar-condicionado e alguma coisa que não é exatamente doença, mas que faz a gente pensar nela. Sentei numa cadeira de plástico azul no corredor enquanto levavam Ana para o exame. As paredes eram creme. Havia um cartaz sobre vacinação do lado oposto. Uma televisão no canto alto passava um jornal com o som baixo. Eu olhei para as minhas mãos. Ainda estavam úmidas de chuva. Tinham aquela textura de quem apertou o volante com força por tempo demais. Lembrei da entrega, da carga de material de construção que estava ainda no caminhão, parado no estacionamento do hospital debaixo da chuva, esperando por mim. Lembrei que eu tinha um compromisso, um horário, um contratante que ia ligar perguntando onde eu estava. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o escritório da transportadora dizendo que tinha tido um imprevisto de saúde e ia atrasar. Não expliquei. Às vezes, a ausência de explicação comunica mais seriedade do que qualquer história. Guardei o celular no bolso e fiquei esperando. A chuva lá fora tinha virado uma garoa fina que batia silenciosa na janela do corredor. O hospital funcionava no seu ritmo próprio, aquele ritmo de plantão que não se apressou nem desacelerou desde que o mundo começou. Passos de sandália hospitalar no corredor de linóleo. Uma porta batendo em algum lugar mais fundo no prédio. Uma criança chorando num quarto distante e depois parando. 20 minutos depois, a enfermeira Conceição voltou. Ela está em trabalho de parto, disse com aquela calma de quem anuncia o óbvio. Ainda no início, mas o bebê está posicionado e a médica diz que vai bem. Mas o senhor estava certo em trazer ela agora. Mais algumas horas, sem água. Ela não terminou a frase. Não precisou. Ela vai ficar bem? Tem tudo para ficar. A enfermeira me olhou com atenção. O senhor é de Lagoa Formosa? Não, Uberlândia. Passava aqui com uma entrega e parou para ajudar uma desconhecida. Não era bem uma pergunta, mas eu respondi mesmo assim. Parece que sim. Ela assentiu devagar, com uma expressão que eu não sei bem definir. Uma mistura de aprovação e de alguma coisa mais velha, mais pesada. O tipo de expressão de quem trabalha num hospital pequeno do interior há 20 anos e já perdeu a capacidade de se surpreender com a crueldade das pessoas, mas ainda consegue se comover com a bondade. Ela perguntou se o senhor ia embora, disse a enfermeira. Aquilo pousou no meu peito de um jeito diferente do que eu esperava. O que você disse para ela? Disse que eu não sabia. Ela me olhou direto. E aí, eu olhei para o corredor vazio, para as paredes creme, para a janela com a garoa fina do lado de fora. Pensei na entrega atrasada, no contratante no celular, nos quilômetros de asfalto que ainda me separavam de uma cama, de um banho, de mais um dia igual a todos os outros. Pensei em Ana com os braços em volta da barriga, dormindo encostada no vidro do meu caminhão enquanto o cerrado passava lá fora. Eu fico, eu disse. A enfermeira Conceição não sorriu. Fez algo melhor. Assentiu com a cabeça. Aquele gesto lento de quem reconhece uma decisão séria sendo tomada por alguém que entende o peso dela. Depois, virou e voltou para o fundo do corredor, e os passos dela foram sumindo no linóleo molhado. Eu me recostei na cadeira de plástico azul. Do lado de fora, a chuva continuava caindo baixinho, lavando o calor do asfalto, lavando a poeira do cerrado, lavando tudo aquilo que o dia tinha acumulado até então. E eu esperava. Eram quase 11 da noite, quando a enfermeira Conceição voltou ao corredor.
Eu tinha cochilado na cadeira de plástico azul por uns 40 minutos, acordado com o pescoço torto e a boca seca, tomado um café ruim de uma máquina que ficava perto da recepção e voltado para a mesma cadeira. Tinha ligado para a transportadora, explicado melhor a situação, levado uma bronca moderada que aceitei sem discutir, porque estava certo e errado ao mesmo tempo. Certo no que tinha feito, errado em não ter avisado antes. Tinha comido metade de um salgado comprado na cantina que fechou logo em seguida. Tinha ficado olhando para o teto por um tempo que não soube medir. O hospital à noite tem um peso diferente do hospital de dia. De dia tem movimento, tem visita, tem aquela ilusão de normalidade que as pessoas trazem de fora. À noite fica só o essencial. Só quem não tem outra escolha senão estar ali. Quando Conceição apareceu no corredor, ela estava sorrindo. Não um sorriso grande, um daqueles sorrisos contidos de quem guarda a alegria com cuidado, como se soubesse que ela é frágil. Nasceu, ela disse. Eu me levantei sem perceber. Como ela tá? Bem, cansada, mas bem. O bebê está bem também. Menino, pequeno, mas dentro do esperado para o tempo de gestação. Alguma coisa afrouxou dentro do meu peito. Aquela tensão que eu não tinha percebido que estava carregando o dia inteiro soltou de uma vez e eu precisei apoiar a mão na parede por um segundo. Ela pode receber visita, né? Perguntei. Ela pediu para te chamar. Segui Conceição pelo corredor. Passamos por uma porta dupla, viramos numa esquerda, entramos num quarto pequeno com 2 camas, sendo que a segunda estava vazia. A luz era aquela luz hospitalar de baixa intensidade, amarelada, que existe numa frequência entre o dia e a noite que não é nenhum dos dois. Ana estava recostada na cama com o travesseiro ajustado por trás, as máquinas ao lado emitindo aqueles bips regulares que são o som mais tranquilizador do mundo quando você entende o que eles significam. O cabelo estava molhado de suor e solto agora, espalhado no travesseiro. O rosto ainda pálido, mas diferente. A palidez da exaustão tinha substituído a palidez do desamparo. São coisas distintas e eu aprendi a diferença naquela noite. Nos braços dela, embrulhado num coeiro listrado de azul e branco, estava o menino. Pequeníssimo. Aquela pequenez específica de recém-nascido que sempre me impressionou. Aquele tamanho que parece impossível para uma coisa que vai virar gente. A cabecinha coberta por uma touca de malha. Os olhinhos fechados, com aquela teimosia tranquila de quem acabou de chegar e ainda está se acostumando com a novidade de existir. Ana levantou os olhos quando eu entrei. Você ficou, ela disse. Fiquei. Ela olhou para o filho por um segundo e depois voltou para mim. Pode chegar. Puxei a cadeira que estava do lado da cama e sentei. De perto, o bebê era ainda mais pequeno e ainda mais perfeito. Uma daquelas perfeições simples que a gente não sabe muito bem como receber, que não cabe na linguagem comum que a gente usa no dia a dia. Como você vai chamar ele? Eu perguntei. Ana olhou para o filho com aquela expressão nova que eu nunca tinha visto nela até então. Uma expressão que só existe nesse momento específico. Nessas primeiras horas, quando uma mãe ainda está aprendendo o rosto do filho como se fosse um idioma que ela ainda não fala, mas que já entende. Eu não sei ainda, ela disse baixinho. Fica esquisito falar o nome antes de olhar para ele direito. Entendi. Ficamos em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que só existe depois de uma tensão muito longa, quando ela finalmente resolve, quando o perigo passou e o corpo ainda não sabe bem como reagir à ausência dele. Eu não tenho nada, Ana disse de repente. Não era queixa, era constatação. A voz plana, os olhos no filho. Não tenho roupa para ele, não tenho onde morar, não tenho dinheiro, não tenho família que queira saber. Ela respirou. Ele vai sair do hospital e eu não tenho nada para oferecer. Você tem você. Eu disse. Ela me olhou. Isso não é suficiente. É o começo, eu disse. É o único começo que existe. Os outros vêm depois.
Ela ficou me olhando por um longo tempo, como se estivesse tentando decidir se eu acreditava de verdade no que estava dizendo ou se estava sendo gentil do jeito vazio que as pessoas às vezes são quando não sabem mais o que fazer. "Por que você parou?" ela perguntou. "Como assim? Na casa? Por que você entrou? Você podia ter visto a porta aberta e ido embora." "A maioria das pessoas ia." Pensei antes de responder. Vi a porta aberta e senti que tinha algo errado. Não sei explicar melhor do que isso. "Mas e aí? Por que você não foi embora quando viu que era só uma menina grávida num canto?" "Porque você estava precisando de ajuda. Tem muita gente precisando de ajuda." "Sim," eu concordei. "Mas você estava na minha frente." Ela olhou para o filho de novo. Ajustou o coeiro em volta dele com uma delicadeza que não combinava com tudo o que ela tinha passado naqueles dias, com aquele cuidado específico de quem está aprendendo como segurar uma coisa importante. "Minha mãe disse que eu ia arruinar minha vida." Ana falou sem emoção, como quem cita uma frase que ouviu tantas vezes que já virou só som. Que eu era irresponsável, que eu não ia conseguir criar um filho sozinha, que eu ia acabar igual às outras meninas burras que confiaram em homem errado. "Sua mãe está com medo por você." "Minha mãe está envergonhada de mim." Não respondi, porque não sabia se ela estava errada. "Tem horas," Ana continuou, ainda olhando para o filho, "que eu fico pensando que ela tinha razão, que eu fiz tudo errado, que eu não devia ter confiado no Fábio, que eu não devia ter saído de Patos de Minas, que eu não devia ter..." Ela parou, respirou. "Mas aí eu olho para ele e eu não consigo terminar esse pensamento. Porque terminar esse pensamento significa dizer que eu não queria ele. E eu quero." A voz dela quebrou na última palavra, só na última. Ela não deixou quebrar antes. "Você vai conseguir," eu disse. "Você não sabe disso." "Não sei. Mas vi você passar por 2 dias, sem comer, sem beber, grávida, sozinha, num lugar que ninguém sabia onde você estava. Vi você entrar num caminhão com um desconhecido sem saber se eu era confiável ou não, porque você não tinha escolha. Vi você ligar para o hospital com a mão tremendo e falar com calma." Eu parei. "Você tem mais força do que você acha." O bip da máquina continuou seu ritmo regular. Lá fora, no corredor, um carrinho passou com um barulho de rodinha. A luz amarelada ficou igual a ela mesma. Ana não disse nada, mas uma lágrima desceu pelo lado do rosto dela, e ela não tentou limpar. E eu entendi que era o tipo de choro que precisa ser deixado passar sem ser interrompido. O bebê dormia com aquela paz absoluta que só os recém-nascidos têm. Aquela paz de quem ainda não aprendeu que o mundo é complicado. Fiquei ali mais um tempo, não sei quanto, até a enfermeira Conceição bater levemente na porta e dizer que ela precisava de repouso e que o bebê ia para o berçário por algumas horas. Me levantei para ir. "Juliano." Parei. "Pode voltar amanhã?" Olhei para ela, para aquela menina de 18 anos com o filho nos braços, os olhos cansados e ao mesmo tempo os olhos mais presentes que eu tinha visto em muito tempo, aquela mistura impossível de exaustão e intensidade que só esse momento específico da vida produz. Pensei na entrega atrasada, no caminhão no estacionamento, no contratante que ia ligar de manhã cedo, em todos os quilômetros que me separavam de casa, do meu cotidiano, da minha rotina de asfalto e silêncio e café ruim em posto de beira de estrada. "Pode voltar amanhã?" Ela repetiu, mais baixo, como se tivesse envergonhada de ter perguntado. "Eu vou estar aqui quando você acordar," eu disse. E fui para o caminhão, que estava no estacionamento molhado sob uma lua que tinha aparecido depois da chuva, grande e branca sobre o cerrado. Reclei o banco, coloquei o cobertor, o mesmo cobertor que tinha posto nos ombros dela horas antes, e fechei os olhos. Não dormi logo.
Fiquei pensando naquele bebê pequeníssimo com a touca de malha, dormindo com aquela paz impossível, sem saber ainda que tinha nascido sem quase nada, a não ser uma mãe que o queria e um caminhoneiro desconhecido no estacionamento do hospital que não sabia muito bem explicar por que ainda estava ali, mas que pela primeira vez em anos não estava com pressa nenhuma de ir embora. Acordei antes do sol. Aquela claridade cinza e fria que antecede o amanhecer no cerrado, quando o céu ainda não decidiu que cor vai ser. Os pássaros já tinham começado. Primeiro um, depois dois, depois aquela conversa toda que o mato tem nas primeiras horas que a cidade nunca vai entender direito. O estacionamento do hospital estava quase vazio, uma luz acesa numa janela do segundo andar. O chão ainda úmido da chuva da véspera, com aquele cheiro de terra molhada, que é um dos únicos cheiros do mundo que não tem lado ruim. Fiquei sentado no banco por um tempo, sem ligar o motor, só olhando. Pensei na minha vida, não de um jeito dramático, não com aquela angústia que às vezes vem no meio da noite sem ser chamada. Pensei de um jeito mais simples, mais direto, como quem faz inventário. 43 anos, mais de 20 na estrada. Uma ex-mulher que refez a vida em algum lugar de Goiânia, talvez com filhos, talvez feliz. Eu genuinamente esperava que sim. Um apartamento de 2 quartos em Uberlândia, onde eu dormia uns 10 dias por mês no máximo, com uma geladeira que vivia quase vazia e uma televisão que eu ligava mais pelo barulho do que pelo interesse. Sem filhos, sem cachorro, sem planta, que é o tipo de coisa que morre quando você passa semanas fora. Uma vida que eu tinha construído devagar em torno da ausência. Não era infelicidade, eu precisava ser honesto sobre isso. Não era uma vida de sofrimento, era uma vida de superfície muito larga e profundidade muito rasa, como um rio no seco. Ocupa muito espaço, mas não tem onde mergulhar. Desci do caminhão, me alonguei com aquele estalo de coluna de caminhoneiro que é quase inevitável depois de uma noite no banco e entrei no hospital. Conceição estava no balcão da enfermagem, no fim de um plantão que já mostrava o peso nas costas dela, mas com aquele tipo de presença firme de quem não deixa o cansaço chegar no rosto enquanto ainda tem trabalho pela frente. Cedo, ela disse, sem surpresa. Como elas estão? Dormindo as duas. O bebê mamou de madrugada, ficou quieto. Ela dormiu bem, considerando tudo. Conceição me olhou com atenção. O senhor tomou café? Ainda não. Ela apontou para o corredor lateral. E tem uma padaria que abre às 6h30, 2 quarteirões à direita, na saída principal. Dá tempo de ir e voltar antes de ela acordar. Segui a indicação. A padaria era pequena, aquela padaria de cidade do interior com balcão de fórmica e aquele cheiro de pão saindo do forno, que é um dos melhores cheiros que existem, sem discussão. Tomei um café com leite e comi 2 pães de queijo em pé no balcão, trocando palavras curtas com o rapaz que atendia, um menino de uns 16 anos com olhos sonolentos e um avental grande demais para o corpo dele. Quando voltei, comprei mais 2 pães de queijo embrulhados no papel, um suco de caixinha e uma banana que estava no cestinho do balcão. Ana estava acordada quando entrei no quarto. Estava sentada na cama com o bebê no colo, tentando amamentar com aquela concentração de quem está aprendendo algo completamente novo e completamente instintivo ao mesmo tempo, e que às vezes essas 2 coisas não combinam tão fácil quanto deveriam. Ela levantou os olhos quando eu entrei e a expressão dela foi de alívio. Aquele alívio de quem passou a noite com uma dúvida e de manhã descobriu que a dúvida não tinha fundamento. Você voltou, ela disse. Disse que voltava. Coloquei o pão de queijo e o suco na mesinha ao lado da cama. Ela olhou para o pacotinho de papel com uma emoção desproporcional que eu entendi sem precisar de explicação. Às vezes é exatamente o gesto pequeno, o detalhe sem pretensão, que chega no lugar que os gestos grandes não alcançam. Obrigada, ela disse, a voz um pouco rouca do sono. Sentei na cadeira de antes. O bebê estava acordado agora.
os olhinhos abertos e sem foco nessa maneira específica de recém-nascido, como se estivesse vendo o mundo, mas ainda não tendo vocabulário interior para processar nada do que vê. Você pensou no nome? Eu perguntei. Ana sorriu. Foi a primeira vez que eu vi ela sorrir de verdade. Não o sorriso contido de educação, mas um sorriso que vinha de dentro, que mudava o rosto inteiro, que revelava uma pessoa que, em outras circunstâncias, num mundo um pouco mais justo, sorrira com muito mais frequência. Gabriel, ela disse, sempre gostei desse nome. Ela olhou para o filho. Gabriel. O nome pousou no quarto como se já estivesse em casa. É um bom nome, eu disse. Ficamos em silêncio um tempo enquanto ela comia o pão de queijo com uma mão e segurava Gabriel com o outro braço, com aquele equilíbrio improvisado e delicado das mães nas primeiras horas. Lá fora, o dia tinha chegado de vez. O sol do cerrado batendo pela janela do quarto com aquela honestidade sem filtro que o interior tem. Foi então que ela falou. Eu preciso tomar uma decisão. Olhei para ela. A médica disse que eu fico mais 2 dias internada. Depois, Ana parou. Reorganizou os braços em volta de Gabriel. Eu não tenho para onde ir, Juliano. Eu sei que você já fez mais do que qualquer pessoa precisava fazer. Mas eu precisava falar isso em voz alta para alguém real. Porque se eu ficar só pensando nisso na minha cabeça, eu vou enlouquecer. Fala, eu disse. Eu tô pensando em ligar para minha mãe. Eu não disse nada. Esperei. Ela vai falar que tinha razão. Vai falar que eu estraguei tudo. Provavelmente vai chorar. E o choro dela nunca é simples. Tem sempre cobrança no meio. Ana olhou para o teto. Mas ela tem uma casa. E eu tenho um filho de 2 dias que não tem onde dormir. Você tem medo de ligar? Tenho. Ela não hesitou. Tenho medo que ela não atenda. Tenho mais medo ainda que ela atenda e diga que não pode me ajudar. Porque aí eu vou saber que é definitivo. E se ela ajudar? Ana ficou quieta. Aí vai ser difícil do mesmo jeito, mas de um jeito diferente. Concordei com a cabeça. Você quer ligar agora? Não sei. Tudo bem não saber ainda. Ela olhou para mim de um jeito direto, aquele olhar que ela tinha, aquela maneira de olhar sem desviar que eu tinha notado desde a casa abandonada, que não era teimosia nem desafio, era só honestidade. A honestidade de alguém que aprendeu que fingir não serve para nada. Você tem filhos? Ela perguntou. Não. Nunca quis? Pensei na resposta com cuidado. Nunca construa a vida para isso acontecer, eu disse. Não é bem a mesma coisa. Você se arrepende? Essa é uma pergunta difícil de responder antes dos 40. Depois dos 40, fica mais fácil de ser honesto. E aí? Às vezes, eu disse. Ela assentiu devagar, como se aquela resposta confirmasse algo que ela já sabia. Você é solitário, ela disse. Não era acusação, era observação, com a naturalidade de quem nomeia o que vê. Sou, eu confirmei. Eu também era, antes do Fábio, e fui idiota de confundir não ser solitária com ser feliz. Achei que era a mesma coisa. Não é, ela concordou. Aprendi tarde. 18 anos não é tarde. Parece tarde quando você está num hospital no interior de Minas com um filho recém-nascido e nenhum plano. Não tinha argumento para isso. Era verdade objetiva. Mas verdade objetiva e verdade completa, às vezes são coisas diferentes. Posso te falar uma coisa? Eu disse. Ela assentiu. Eu tenho 43 anos e passei a maior parte deles convencido de que a minha vida tinha um formato fixo e que era tarde demais para mudar. Pausei. Ontem eu dormi num estacionamento de hospital no interior de Minas porque não conseguia ir embora. Não por obrigação, só porque não queria ir. Olhei para ela. Às vezes a vida muda de formato sem pedir licença. E a gente descobre que o formato antigo não era inevitável, era só o único que a gente conhecia. Ana ficou olhando para mim por um longo tempo. Gabriel fez um som pequeníssimo, aquele som de recém-nascido que não é bem choro ainda. É só presença, é só aviso de que ele está ali e está acordado, e o mundo existe. Me passa o celular? Ana disse. Passei.
Ela discou um número de memória. Colocou o telefone no ouvido. Eu me levantei instintivamente para sair e dar privacidade, mas ela agarrou meu pulso com a mão livre. Ficou chamando. 1 vez, 2, 3, 4. Eu vi a respiração dela ficando mais curta a cada chamada sem resposta. Vi a mandíbula ficar levemente tensa. Vi aquela armadura que ela tinha construído com tanto custo começar a rachar nas bordas. Na 5ª chamada, atenderam. Mãe, ela disse. A voz saiu pequena. Não fraca, pequena, que é diferente. A voz de alguém que ficou grande de um jeito ou de outro e nesse momento precisou encontrar a parte que ainda era criança. Eu não ouvi o que a mãe respondeu. Ouvi o silêncio de Ana enquanto escutava. Vi as lágrimas virem devagar, sem drama, escorregando quietas como a chuva da véspera. Eu sei, mãe, ela disse. Eu sei. Pausa longa. Eu tô em Lagoa Formosa. Tô no hospital. Pausa. Nasceu essa noite. É menino. Outra pausa, mais longa. E então Ana fechou os olhos e respirou de um jeito que eu reconheci. O jeito de quem segurou o ar por tempo demais e finalmente pode soltar. Tá bom, mãe, ela disse baixinho. Tá bom. Desligou. Ficou com o celular no colo, os olhos ainda fechados, Gabriel quieto nos braços. Ela vem, Ana disse. Eu não disse nada. Deixei o silêncio ser o que precisava ser. Ela falou que eu sou irresponsável. Ana continuou com um sorriso triste e meio torto. Falou que a gente vai ter uma conversa séria, que vai ser difícil. Abriu os olhos e falou que vem amanhã cedo porque não aguenta de saudade. Aquilo me pegou de surpresa no fundo do peito. Daquele jeito específico que pega a gente quando presencia um amor complicado tentando se recompor. Quando 2 orgulhos enormes encontram um caminho de volta um para o outro por baixo de toda a mágoa acumulada. E o caminho é torto e cheio de pedra, mas existe. E essa existência é o que importa. Fico feliz, eu disse. Ana olhou para mim com os olhos brilhantes. Você não vai mais ter desculpa para ficar, ela disse. Eu não fiquei por desculpa. Eu sei. Ela fez uma pausa. Isso é exatamente o que eu tô dizendo. Ficamos em silêncio mais um tempo, e o sol continuou entrando pela janela, e Gabriel continuou dormindo com aquela paz impossível, e lá fora, Lagoa Formosa seguia o seu dia com a indiferença gentil que as cidades pequenas têm, aquela indiferença que não é frieza, é só o mundo continuando, enquanto dentro de um quarto pequeno de hospital, alguma coisa importante estava se reorganizando sem fazer barulho. Naquela tarde, enquanto Ana dormia com Gabriel no berçário, fui até o centro da cidade. Comprei num magazine simples da rua principal algumas peças de roupa de bebê, fraldas, um bode branco com botões, uma manta. Comprei também uma sacola com algumas coisas para Ana, o básico, o tipo de coisa que uma pessoa que passou dias sem nada precisaria. Não foi nada grandioso, não tinha como ser, mas era concreto. Era real. Era o único vocabulário que eu conhecia bem para dizer o que eu queria dizer. Quando voltei e deixei as sacolas na cadeira do quarto, Ana ainda dormia. Fiquei olhando para ela por um momento. Para aquela menina de 18 anos que tinha chegado ao fundo de um jeito que pouca gente chega e que mesmo assim tinha ligado para a mãe, tinha dito o nome do filho em voz alta, tinha comido pão de queijo de manhã com dignidade, tinha sorrido com o rosto inteiro quando escolheu o nome Gabriel. Saí do quarto sem fazer barulho. No corredor, a enfermeira Conceição passou com uma bandeja e me viu encostado na parede, com as mãos no bolso, olhando para o nada específico. "O senhor tá bem?" ela perguntou. Pensei na pergunta de verdade. "Tô", eu disse. "Só tô percebendo umas coisas." Ela parou, me olhou com aquele jeito dela, aquela sabedoria de corredor de hospital que a gente não aprende em lugar nenhum, só vivendo. "Ah, que tipo de coisa? Que eu fiquei muito tempo em movimento", eu disse, convencido de que movimento era o mesmo que estar vivo. Parei. "Não é a mesma coisa." Conceição assentiu devagar. Não disse nada. Às vezes a pessoa certa não diz nada, e isso é exatamente o que precisa ser dito. Ela continuou o caminho dela com a bandeja.
E eu fiquei ali no corredor, encostado na parede creme do hospital pequeno do interior, ouvindo os bips das máquinas e o barulho distante da cidade lá fora, sentindo o peso silencioso de uma vida que estava, muito devagar e sem cerimônia, começando a mudar de forma. No dia seguinte, acordei com o sol já alto. Tinha dormido no caminhão de novo, mas dessa vez de verdade. Aquele sono fundo e sem sonho de quem finalmente largou alguma coisa que estava carregando sem saber. Fiquei uns minutos parado no banco, ouvindo o cerrado acordar lá fora, os pássaros, o vento baixo no mato, uma moto passando distante na rua. O céu estava limpo, aquele azul seco e honesto que só existe depois de uma chuva forte, quando o ar ficou lavado e o mundo parece um pouco mais nítido do que o normal. Entrei no hospital com um café e outro embrulho de pão de queijo. Já era quase hábito. Ana estava sentada na cama com Gabriel no colo e do lado de fora do quarto, parada no corredor, com a bolsa apertada nas duas mãos e a expressão de quem passou a noite sem dormir numa rodoviária, estava uma mulher de uns 45 anos, cabelo escuro com algumas entradas brancas, o rosto com as mesmas feições de Ana, mas com mais tempo e mais peso nelas. Ela me viu antes de eu entrar. Me olhou de cima a baixo, com aquela avaliação rápida e sem disfarce das mães do interior. Aquela que não é julgamento, é só leitura. É o hábito de quem passou a vida inteira precisando entender quem está na frente antes de decidir o que fazer. Você é o caminhoneiro, ela disse. Sou Juliano, Dona Marlene. Ela não estendeu a mão. Continuou me olhando. Minha filha me contou o que você fez. Ela exagerou, com certeza. Ela não exagera. Esse é um defeito que ela não tem. Marlene fez uma pausa. Os dela são outros. Não respondi. Ela olhou para o quarto onde Ana estava com Gabriel e por um segundo aquela armadura de mãe que chegou com raiva justa e palavras prontas rachada na frente dos meus olhos e por baixo havia só uma mulher olhando para a filha com o neto nos braços pela primeira vez. Com licença, ela disse baixinho. Entrou no quarto. Fiquei no corredor. Não ouvi o que aconteceu dentro daquele quarto. Não era para mim. Ouvi o tom, às vezes, o timbre de duas vozes que se conhecem de um jeito profundo, que se magoaram de um jeito profundo e que estavam com dificuldade e sem elegância, tentando encontrar o caminho de volta. Ouvi um momento de silêncio que durou mais do que os outros. Depois um som que eu reconheci mesmo abafado pela porta. Dona Marlene chorando. Aquele choro seco e contido de mulher forte que só chora quando não tem mais como não chorar. Me afastei um pouco mais pelo corredor. Peguei meu café, sentei na cadeira de plástico azul que já tinha o meu formato impresso nela de tanto tempo que passei ali. E fiquei olhando pelo vidro da janela para o estacionamento lá fora, onde meu caminhão estava parado com a carga que eu precisava entregar. Havia 2 dias. A transportadora tinha me ligado de novo na manhã anterior. Conversa dura, mas justa. Ia ter desconto. Ia ter advertência formal. Aceitei sem discutir. Tem preços que valem a pena pagar. E há muito tempo eu não pagava nada por nada. O que, em retrospecto, é uma forma de dizer que há muito tempo eu não estava fazendo nada que valesse custar alguma coisa. A enfermeira Conceição passou, me viu e fez um gesto discreto com a cabeça que eu interpretei como aprovação. Ela tinha a habilidade de comunicar muito com muito pouco, aquela mulher. Uns 40 minutos depois, Ana apareceu na porta do quarto. Pode entrar, ela disse. Entrei. Dona Marlene estava sentada na cadeira com Gabriel nos braços e havia no rosto dela uma expressão que apagava uns 10 anos de uma vez. Aquela expressão de avó, nos primeiros minutos, que é uma das expressões mais específicas e inconfundíveis que existem no catálogo humano. Ela olhava para o neto com uma intensidade tranquila, passando o dedo indicador levemente na bochecha dele, e Gabriel dormia com aquela paz que já era característica, indiferente ao peso emocional de tudo ao redor. Ele é igualzinho a ela quando nasceu, Dona Marlene disse, sem tirar os olhos do neto. A voz estava rouca.
O mesmo narizinho, o mesmo jeito de franzir a testa. Ana estava de pé do lado da janela, com os braços cruzados, os olhos vermelhos, mas o queixo levantado. Ela me olhou quando entrei com uma expressão que carregava ao mesmo tempo exaustão e alívio, e uma gratidão que já era mais velha do que as palavras, que tinha se instalado em algum lugar mais fundo do que onde as palavras chegam. Minha mãe vai nos levar para Patos de Minas, Ana disse. A gente vai tentar. Pausa. Vai ser difícil. Eu sei, eu disse, mas é um lugar, é um começo. É. Dona Marlene levantou os olhos do neto e me olhou. Moço, ela disse, pode falar. Você tem família? A pergunta chegou sem avisar e pousou com mais peso do que eu esperava. Não muito, eu disse. Ela assentiu devagar, como se aquela resposta confirmasse algo que ela já tinha intuído. Então você sabe o que vale, ela disse. Quando tem? Não respondi, mas aquilo ficou. Fiquei no hospital mais 2 horas. Ajudei a organizar as sacolas, conversei com a assistente social que passou pelo quarto para orientar Ana sobre os documentos do nascimento e sobre alguns programas de apoio disponíveis. Ouvi Dona Marlene contar, sem ser perguntado, que tinha um quarto sobrando em casa desde que o irmão de Ana foi embora para Campo Grande, que ela sabia que ia ser difícil, mas que criança não tinha culpa de nada, que ela ainda estava com raiva, mas que raiva e amor não eram opostos, eram às vezes a mesma coisa com roupas diferentes. Quando chegou a hora de ir, fomos todos para o estacionamento juntos. O carro de Dona Marlene era um Corsa velho, mas arrumado, aquele tipo de carro que é velho, mas nunca foi desleixado, que tem o banco com capa de crochê e um terço pendurado no retrovisor. Ela instalou Gabriel no banco de trás com aquela competência específica de avó que já criou filho e não esqueceu como. Ana ficou parada na minha frente. A luz do cerrado batia forte nela, aquela luz do meio da manhã que não faz favor para ninguém, e mesmo assim ela estava inteira naquilo. Presente de um jeito que eu notei como se fosse a primeira vez que eu via uma pessoa de fato presente num lugar. Não sei como agradecer, ela disse. Não precisa. Preciso. Os olhos dela estavam cheios, mas firmes. Você não sabe o que teria acontecido se você não tivesse entrado por aquela porta. Eu sei, eu disse, mas não gosto de pensar nisso. Ela deu um pequeno sorriso, aquele sorriso inteiro de novo que mudava o rosto dela. Você vai continuar na estrada? Ela perguntou. Por enquanto, é o que eu sei fazer. Você sabe fazer mais do que isso. Aquilo me pegou de uma forma que eu não estava preparado. Tive que desviar o olhar por um segundo, olhar para o asfalto, reconquistar o equilíbrio. Cuida de você, eu disse. E do Gabriel. Vou cuidar. Ela se aproximou e me abraçou. Não foi um abraço protocoludo, daqueles de educação. Foi um abraço real, demorado, com peso, com o tipo de gratidão que não cabe em palavra nenhuma e então encontra o corpo como saída. Eu segurei aquele abraço por um momento, aquela menina de 18 anos que 2 dias atrás estava no chão de uma casa abandonada e que agora estava de pé, com filho, com mãe, com algum lugar para ir. Quando ela se afastou, os olhos dela estavam molhados. Os meus também, se eu for honesto, mas caminhoneiro de 43 anos, tem o privilégio de virar o rosto no momento certo, sem que ninguém precise confirmar nada. Dona Marlene me olhou por cima do teto do carro, enquanto abria a porta do motorista. Que Deus abençoe o Senhor, ela disse com aquela solenidade simples e genuína do interior, que não tem ironia e não precisa ter. E a senhora também, Dona Marlene. Ela entrou. Ana entrou. O Corsa velho pegou na primeira tentativa, fumacinha branca saindo pelo escapamento e saiu devagar do estacionamento, virou à direita e sumiu na rua. Fiquei parado. O estacionamento estava quase vazio agora. O sol batia no asfalto e fazia aquele calor seco do cerrado de setembro que não pede licença. Uma pomba pousou perto da roda do meu caminhão, bicou alguma coisa no asfalto, voou. Entrei no caminhão, sentei, segurei o volante.
Fiquei assim por um tempo que não sei medir, olhando pelo para-brisa para o nada específico, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido nos últimos 2 dias, assentar no corpo de uma vez, agora que não havia mais nada urgente me exigindo ação. Pensei em Ana dormindo no chão daquela casa com as mãos na barriga. Pensei em Gabriel com a touca de malha e os olhinhos fechados. Pensei em Dona Marlene passando o dedo na bochecha do neto, com aquela expressão que apagava 10 anos. Pensei na enfermeira Conceição, dizendo o senhor entra junto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pensei no cobertor que eu tinha posto nos ombros de Ana e que agora estava dobrado no banco do passageiro, cheirando a hospital e a cerrado e a chuva, e que eu sabia que não ia conseguir tirar do caminhão por um bom tempo. Liguei o motor. Coloquei o rádio, que pegou uma estação de Lagoa Formosa tocando uma música sertaneja antiga que eu reconheci, mas não soube identificar, uma dessas músicas que existem desde sempre e que a gente sente que conhece antes mesmo de ter ouvido, que falam de distância e saudade e de amor que o tempo não resolve. Saí do estacionamento, peguei a rua, achei a rodovia. O asfalto se abriu na frente do caminhão como sempre se abre. Aquela linha reta que parece ir até o fim do mundo e que a gente sabe que não vai, que vai dobrar em algum ponto e mostrar mais estrada, e depois mais, e depois mais, sem parar nunca. Mas alguma coisa estava diferente. Levei um tempo para colocar em palavras, e quando coloquei, as palavras eram simples demais para o que eu estava sentindo, mas eram as únicas que eu tinha. Eu não estava fugindo de nada. Parece pouco, mas para quem passou anos usando a estrada como desculpa para não ficar parado tempo suficiente para se ver, é tudo. A estrada era a mesma, o motor era o mesmo, a poeira do cerrado, o calor no asfalto, a linha branca da pista passando embaixo das rodas, tudo igual. Mas eu estava diferente. E quando você está diferente, o mundo ao redor não muda fisicamente, mas muda em significado, que é o único jeito que importa. Uns 30 quilômetros depois de Lagoa Formosa, parei num posto, abasteci. Tomei outro café no balcão interno, ao lado de 2 outros caminhoneiros que conversavam sobre uma interdição na BR em Patrocínio. Ouvi sem participar. Paguei. Voltei para o caminhão. Antes de ligar o motor, peguei o celular. Havia uma mensagem de Ana. Tinha chegado uns 20 minutos antes, enquanto eu estava no posto. Já chegamos em Patos de Minas. Minha mãe fez café. Gabriel está dormindo no quarto que vai ser dele. Obrigada por tudo, Juliano, por ter entrado por aquela porta. Li 2 vezes. Fiquei com o polegar parado em cima do teclado por um tempo, tentando decidir o que responder. Geralmente não sou de resposta longa, geralmente não sou de muito texto. Mas havia alguma coisa que eu queria dizer que não cabia em pouco. Escrevi: cuida do Gabriel e cuida de você. Quando ele crescer e perguntar de onde ele veio, conta a história inteira, com a parte da casa abandonada e tudo. Não deixa nenhuma parte de fora. Às vezes é exatamente a parte mais difícil da história que explica por que a gente virou quem virou. Mandei. Liguei o motor, entrei na rodovia. O sol estava alto e o cerrado ia passando dos 2 lados, em tons de amarelo e verde seco, aquele verde que não é fraqueza, é resistência. É a cor específica de uma vegetação que aprendeu a sobreviver com pouco e que por isso tem uma beleza que quem não conhece não entende. De vez em quando, uma ema parada no acostamento me olhava passar com aquela expressão de quem está no mundo há mais tempo do que qualquer rodovia e vai continuar estando depois que o asfalto acabar. Pensei no apartamento em Uberlândia com a geladeira vazia. Pensei que da próxima vez que eu chegasse, ia fazer uma compra de verdade, ia colocar comida de verdade na geladeira. Talvez ligar para algum amigo que eu tinha deixado de ligar sem motivo específico, além de inércia.
Talvez ficar uns dias a mais antes de pegar a próxima viagem. Não era um plano grandioso, não era uma transformação de filme, daquelas com música e câmera lenta e o personagem de braços abertos no topo de uma montanha. Era só um homem de 43 anos decidindo fazer diferente algumas coisas pequenas que fazem diferença. Às vezes é só isso. Às vezes o milagre não tem tamanho de milagre. Tem tamanho de uma porta entreaberta numa casa abandonada no interior de Minas Gerais, num calor de setembro, com as cigarras cantando e a poeira no ar e um cobertor velho no banco do caminhão e uma menina no chão dizendo por favor com a voz seca de quem não bebeu água em 2 dias. E um homem que podia ter ido embora e decidiu ficar. Não sei se fiz algo extraordinário. Não acho que fiz. Acho que fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, o que a maioria das pessoas teria feito se estivesse no meu lugar. Só que eu estava no meu lugar. E às vezes é só isso que a vida pede da gente, que a gente esteja no lugar em que está, presente de verdade, quando alguém precisa que a gente esteja. A entrega foi feita com 1 dia e meio de atraso. Levei o desconto, assinei a advertência, peguei a próxima viagem. 3 semanas depois, recebi uma foto de Ana pelo celular. Ela estava sorrindo, aquele sorriso inteiro, com Gabriel no colo. Gabriel estava acordado na foto, os olhinhos abertos e ainda sem foco. A touca de malha diferente da do hospital. Essa era azul com um sol amarelo bordado na frente. Ao fundo, desfocada, mas presente, dava para ver Dona Marlene com a expressão de quem fingia não estar olhando, mas estava. Fiquei olhando para a foto um longo tempo. Encostei o celular no volante com a tela virada para mim e deixei a foto ali enquanto dirigia como se fosse companhia. O que era, de certa forma. A estrada continuava a mesma, mas eu sabia agora que estrada não era fuga. Nunca foi. Eu é que precisava acreditar que era, porque precisava de uma razão para ficar em movimento. Agora eu tinha uma razão diferente para voltar. E às vezes é só isso que muda tudo. Uma porta aberta, uma pessoa que precisa, a decisão de não virar as costas. E o descobrimento lento e silencioso, como o amanhecer no cerrado, de que a vida que a gente achava que era a única possível, nunca foi a única. Era só a que a gente tinha escolhido, dia após dia, sem perceber que estava escolhendo. Lá fora o Brasil ia passando, imenso e diverso, e indiferente e cheio de gente, carregando coisa demais, em silêncio demais, e o caminhão cortava o asfalto com aquele som grave e constante que eu conheço desde os 22 anos e que nunca vai deixar de ser o som da minha vida. Mas agora, quando chegasse em Uberlândia, a geladeira não ia estar vazia. E isso, descobri naqueles dias no interior de Minas, era um começo.